Olá, meu nome é Cláudia Biguetti e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é relevante e que vem sendo muito discutido atualmente: osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de bifosfonatos. Nós vamos discutir aqui a fisiopatologia, o diagnóstico, o tratamento e, não menos importante, a prevenção dessa entidade clínica. A osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de bifosfonatos é conhecida mundialmente como BRONJ, Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw. Clinicamente, ela se apresenta como nós vemos nessa imagem, com uma exposição óssea dolorosa, há uma descontinuidade da mucosa bucal que reveste esse tecido ósseo, tanto da mandíbula, como nesse caso, como também da maxila. Esta entidade clínica, ela só ocorre em pacientes que fazem uso contínuo de bifosfonatos. E, atualmente, o professor Marx, que foi quem descreveu a osteonecrose pela primeira vez, diz que o termo BRONJ não é tão correto assim, uma vez que a osteonecrose ela não está somente relacionada com os bifosfonatos, mas sim ela é induzida por essa droga. Então, o termo mais correto seria osteonecrose induzida por bifosfonatos. Bem, mas antes de nós falarmos sobre os aspectos relacionados à osteonecrose, vamos entender primeiro o que são os bifosfonatos. Esses medicamentos, eles impedem e controlam a perda óssea por meio de uma atividade antirreabsortiva. E por esse motivo, os bifosfonatos são utilizados no tratamento das doenças que envolvem o metabolismo do tecido ósseo, como, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença muito comum, que afeta geralmente as mulheres, após a menopausa. Também no tratamento de metástases ósseas, em neoplasias mamárias, neoplasias de próstata, principalmente, neoplasias malignas, aqui nesse caso. No mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer também, na doença de Paget. Para entender a afinidade do bifosfonato pelo cálcio do tecido ósseo, vamos entender como ele é composto quimicamente. Em primeiro lugar, no nosso organismo, existe uma molécula chamada de pirofosfato. O pirofosfato é um regulador endógeno da mineralização óssea. E por esse motivo, por possuir essa cadeia química, o pirofosfato tem uma afinidade pelo íon cálcio. O bifosfonato tem uma molécula muito parecida com o pirofosfato. Ele foi sintetizado praticamente muito semelhante ao pirofosfato. E por isso, por ter essa composição química, o bifosfonato também possui uma afinidade pelo cálcio. No caso, o íon cálcio que está ligado, que está formando os cristais de hidroxiapatita no tecido ósseo. Entretanto, eles exibem algumas diferenças entre eles. Primeiro que o bifosfonato ele não atua na regulação da mineralização óssea. Ele irá atuar inibindo os osteoclastos. Essa é uma diferença. Segundo que o bifosfonato possui na sua porção central um átomo de carbono. Isso confere resistência ao medicamento à degradação enzimática. O pirofosfato não. Por ele ser endógeno e possuir esse átomo de oxigênio na sua cadeia central, ele é facilmente solubilizado no nosso organismo. Uma outra diferença é que o bifosfonato possui uma cadeia lateral denominada de R1, cuja função é aumentar a afinidade da droga pelo íon cálcio. E também uma segunda cadeia lateral, denominada de R2. Nessa segunda cadeia, mais atualmente, foi introduzido um átomo de nitrogênio, que fez com que a droga ficasse mais potente e mais resistente também à degradação. Após a introdução do nitrogênio no bifosfonato, eles passaram a ser divididos entre bifosfonatos nitrogenados e não nitrogenados. Esses não nitrogenados, então, foram os primeiros a serem sintetizados pela indústria farmacêutica e não são tão utilizados atualmente porque são bem
fracos, diríamos assim. Já os nitrogenados são os mais utilizados atualmente. E temos aqui alguns exemplos deles, como o alendronato, o ibandronato, pamidronato, risendronato, isolendronato. Podemos destacar o alendronato de sódio, que é utilizado por mais de 190 milhões de pessoas no mundo. Esses são dados de 2010. Ele possui uma potência relativa de 1000 vezes e sua via de administração é oral. O alendronato de sódio é o mais comumente usado para o tratamento da osteoporose. Já o pamidronato e o zolendronato, que são bifosfonatos de alta potência, são utilizados nas metástases ósseas, de neoplasias malignas, de mama ou de próstata, por exemplo, dentre outras, mas mais comumente nós vamos encontrar nas neoplasias de mama. O pamidronato e o zolendronato possuem uma potência relativa de 100 vezes e 10.000 vezes, respectivamente, e ambos são administrados por via intravenosa. Isso significa que a via de administração também aumenta a potência do medicamento, uma vez que, quando ele é utilizado por via oral, cerca de apenas 1% das moléculas estão viáveis para se ligar à hidroxiapatita, ao passo que, quando utilizados por via intravenosa, cerca de 50% das moléculas estão viáveis, o que também contribui para aumentar a potência do medicamento. Basicamente, o mecanismo de ação dos bifosfonatos ocorre sobre o processo de remodelação óssea. A remodelação óssea é um processo normal e fisiológico, onde ocorre formação e reabsorção na mesma proporção. Ele é importante para o reparo de fraturas, de injúrias e mesmo de microdanos. Esses microdanos ocorrem constantemente no nosso organismo, principalmente na região dos maxilares, devido à própria carga mastigatória, que gera estímulos de pressão e de tração, devido também à penetração de bactérias no suco gengival, devido à escovação traumática, muitas vezes. Então, nos maxilares, nós podemos dizer que o turnover ósseo, a renovação do tecido ósseo, ela é maior, mais intensa. Mas, de um modo geral, a remodelação óssea é um processo contínuo. E também não podemos esquecer que ela é importante pelo próprio metabolismo do cálcio, uma vez que o nosso esqueleto é um reservatório de cálcio para o organismo. Assim, quando diminuem os níveis, os osteoclastos reabsorvem osso para mandar cálcio para a circulação. Se olharmos o tecido ósseo microscopicamente, nós veremos que as trabéculas são revestidas por algumas células que lembram um epitélio. Na verdade, essas células foram as células que formaram essa matriz mineralizada, ou seja, são osteoblastos, e que agora estão latentes, apenas revestindo a superfície. Diante de um fator sistêmico, ou mesmo local, e também local, essas células deixam a superfície livre, para que células precursoras de osteoclastos, como estas aqui, se diferenciem num osteoclasto e comecem a reabsorver. Para o osteoclasto conseguir reabsorver a matriz mineralizada, ele deve formar esta borda corrugada, esse desenho. Então, ele passa a reabsorver aquela matriz, lançando íons de hidrogênio, que é um ácido, e também algumas enzimas, chamadas de colagenases, por exemplo. Após concluída a reabsorção, alguns fatores sistêmicos, como por exemplo o estrógeno na mulher, sinalizam células formadoras de osso, osteoblastos, para chegarem nessa região e depositarem matriz óssea naquela lacuna. Então, os osteoblastos preenchem esse espaço. E está finalizado o processo de remodelação. Entretanto, nas mulheres, após a menopausa, ocorre uma deficiência do estrógeno. E, devido a essa deficiência, estes osteoblastos não são sinalizados para preencher estas lacunas.
esta sinalização fica deficiente, ocorrendo a permanência das lacunas. Entretanto, os osteoclastos continuam reabsorvendo o tecido ósseo, principalmente para continuar a mandar o íon cálcio para a circulação. Isso gera um afinamento das trabéculas e perda de massa óssea, deixando o osso mais poroso, principalmente aqui na sua porção trabecular, e colocando o paciente em risco de fraturas, principalmente desses ossos mais longos. Portanto, nesse caso, o bifosfonato é importante para conter essa atividade do osteoclasto e minimizar a perda óssea. Já no caso das metástases ósseas, as células tumorais que estão presentes, por exemplo, naquela neoplasia maligna de mama, elas migram para o tecido ósseo, ou seja, sofrem metástase. E elas liberam alguns fatores, como por exemplo o paratormônio e a interleucina 6, que ativa osteoclastos e osteoblastos excessivamente. Então, a partir daí, começa uma atividade de formação de tecido ósseo e de reabsorção anormal. Principalmente na região da coluna vertebral, isso gera um risco de colapso, que pode levar o paciente a ter sérias complicações, além daquelas já ocasionadas pela sua neoplasia. Em contrapartida, as células que estão excessivamente ativadas, aqui os osteoblastos e os osteoclastos, liberam fatores de crescimento, como o fator de crescimento tumoral beta, que estimulam as células tumorais a se proliferarem. E isso gera um ciclo vicioso. Neste caso, os bifosfonatos atuam para interromper este ciclo, principalmente quando agem sobre o osteoclasto, inibindo de uma forma muito significativa essa atividade. Neste caso, os bifosfonatos utilizados, relembrando, são o pamidronato e o zolendronato, por via endovenosa. Então, basicamente, o mecanismo de ação dos bifosfonatos vai atuar sobre os osteoclastos. De que forma? Ora, para ocorrer a reabsorção óssea, é necessário que haja o recrutamento de células precursoras de osteoclastos, como esta aqui, a diferenciação dessas células. Aqui já existe um osteoclasto diferenciado, mas ele ainda não está reabsorvendo o osso e não tem aquela borda corrugada. E aqui nós temos um osteoclasto ativo. Ele já formou a sua borda corrugada e está reabsorvendo a hidroxiapatita. Basicamente, os bifosfonatos eles atuam sobre o recrutamento de células precursoras de osteoclastos, na diferenciação, induzindo os osteoclastos já diferenciados à apoptose e inibindo os osteoclastos ativos. Neste caso, o bifosfonato faz com que o osteoclasto perca essa borda corrugada. E, se a célula perde a borda corrugada, ela não tem função. Sem função, ela entra em apoptose. Mas também devemos lembrar os outros efeitos dos bifosfonatos, como a inibição da angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, que contribui para deixar o tecido ósseo dos maxilares avascular. E também a indução de queratinócitos, que são células que formam a mucosa bucal, que reveste o tecido ósseo subjacente à apoptose. Então, o bifosfonato induz esses queratinócitos a uma morte celular programada. Nós vimos até aqui os efeitos benéficos dos bifosfonatos no tratamento de diversas doenças ósseas e que, por isso, eles são muito necessários. Entretanto, a partir de 2003, começaram a ser relatados casos de um efeito colateral muito grave desses medicamentos nos maxilares, que, como nós dissemos no início dessa aula, se chama bronze, osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de bifosfonatos. Nós vamos utilizar esse termo porque é o termo mais aceito mundialmente e que é o termo utilizado pela Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais.
Clinicamente, a bronge se manifesta assim, como uma exposição óssea dolorosa que não cicatriza, por um período maior que 8 semanas. O paciente fez uso prévio ou faz uso de bifosfonatos. E a ausência de radioterapia na região dos maxilares, já que nós sabemos que também, quando há radioterapia, existe a possibilidade de ocorrer a osteoradionecrose. Os primeiros casos de bronge foram relatados na Universidade de Miami, em 2003. Foram 36 casos relacionados ao uso de pamidronato e zoledronato, que são os bifosfonatos utilizados no tratamento do câncer, das metástases ósseas. A partir de então, novos casos passaram a ser relatados na literatura. Foram 63 casos em 2004, pela Universidade de Maryland, 119 casos pelo mesmo autor, que foi o pioneiro aqui em 2003, em 2005, e mais 30 casos por este autor em 2007. Esses 30 casos foram todos relacionados ao alendronato de sódio, que é menos potente e é utilizado para o tratamento da osteoporose. Até 2009, já havia 6.000 casos registrados na FDA. No mundo também foram relatados outros casos. Nós podemos citar aqui, na Grécia, onde, nessa Universidade de Atenas, de 252 pacientes que estavam passando por tratamento oncológico com bifosfonatos, 17 desenvolveram osteonecrose, representando um percentual de 6,7%. Nesse estudo multicêntrico da Europa, ocorreram 470 casos de 2004 a 2008, lembrando que foram apenas 11 centros de referência na Europa. A epidemiologia da bronge ainda não é muito bem estabelecida. Nós temos esses dados baseados em alguns artigos. Entretanto, de acordo com a região que ocorre e com os dados, ela pode diminuir ou aumentar. Para os bifosfonatos de uso oral, acredita-se que de todas as pessoas que fazem uso, 0,1% desenvolvam a osteonecrose. Já para os de uso endovenoso, essa estimativa aumenta, subindo para 0,8% e variando até 12%. A osteonecrose é rara, mas nós veremos adiante que ela é potencialmente severa e por isso merece a nossa atenção. Como ela ocorre? Pode ocorrer associada a um trauma, que são, na verdade, as ocorrências mais frequentes, por exemplo, após uma exodontia ou após a instalação de um implante, ou mesmo após a instalação de uma prótese que não se adaptou bem. E também pode ocorrer pelo desenvolvimento espontâneo. Nós dizemos isso quando não tem uma outra causa aparente. E, neste caso, a morte dos queratinócitos é a explicação para a ocorrência da bronge. A patogenia é multifatorial. Entretanto, a supressão da remodelação óssea seria o principal fator que leva à ocorrência da bronge. Como nós explicamos, nos maxilares essa remodelação é muito frequente e ela é muito necessária. Como ela está suprimida, ocorre um acúmulo de osso desvitalizado. Além de tudo, como ocorre apenas a posição e não reabsorção de tecido ósseo, o tecido ósseo vai ficando mais petroso e vai diminuindo os canais por onde passam os vasos sanguíneos. Um outro fator que contribui é a inibição da angiogênese, ou seja, a não formação de novos capilares diminui a rede vascular e causa também a necrose avascular do tecido ósseo, contribui para causar. A toxicidade ao tecido mole já é um efeito bem estabelecido, não só visto pelas ulcerações na cavidade bucal, mas também pela formação de úlceras no esôfago de pacientes que fazem uso de bifosfonato continuamente. Como nós vemos nessa imagem, essa é uma bronge de desenvolvimento espontâneo, e nós vemos aqui que a presença de pequenas úlceras expondo já, aqui nessa região, o tecido ósseo subjacente.
O processo infeccioso, como no caso da doença periodontal, pode aumentar em 7 vezes a chance de desenvolver a bronze. Como nós vemos nessa imagem, esse é um espécime ósseo removido de um paciente que era portador de osteonecrose. Nós vemos que aqui o tecido ósseo já está desvitalizado, acelular e avascular, e ao redor dele, aderido nele, há uma colônia de actinomyces, que são as bactérias frequentes na doença periodontal. As características clínicas iniciais da osteonecrose incluem sinais e sintomas como uma dor, que pode ser leve, no caso aqui no desenvolvimento espontâneo, e pequenas ulcerações na mucosa bucal. Aparentemente, em alguns casos, no início não há exposição de tecido ósseo, mas pode-se ver já radiograficamente que há uma perda de tecido ósseo, como neste caso, onde há uma lesão de furca. No caso desse paciente, esta lesão de furca já era um sinal precoce da osteonecrose, embora ainda não tivesse a exposição do tecido ósseo. A maioria dos casos tem consigo uma história clínica de extração dentária e não cicatrização do alvéolo após essa extração, como no caso deste paciente que fazia uso de zoledronato e pamidronato para o tratamento de uma neoplasia maligna. E, após a extração, não teve a cicatrização do alvéolo, ficando com este exposto ao meio bucal, bem como aqui a descontinuidade do tecido mole. No início, e também em pacientes dentados, quando essa osteonecrose envolve os dentes, pode haver também mobilidade. E aqui nessa região, como nós vemos, parece uma osteonecrose de desenvolvimento espontâneo, onde ocorreu a apoptose dos queratinócitos e esse tecido ósseo que nós já vemos está avascular e necrótico, ele tornou-se exposto. Esse paciente estava utilizando alendronato há 6 anos e 3 meses. Mas nos pacientes com mieloma múltiplo ou outras neoplasias malignas, a osteonecrose ela tende a ser mais severa. Neste caso aqui, a dor já é bem acentuada e a osteonecrose ocorreu após o procedimento de exodontia, envolvendo os 2 maxilares. Nos casos mais severos, a dor ela vem junto com uma infecção secundária, que envolve também os tecidos moles, e podem se incluir outros sinais e sintomas, como a formação de abscesso, como no caso desta paciente, já com a tentativa de drenagem pela via extrabucal. E também no caso desta paciente, onde já houve a formação de uma fístula extraoral, sendo que na cavidade bucal o processo infeccioso progride. Nos exames imaginológicos, como nessa radiografia panorâmica, muitas vezes é possível observar a fratura patológica de mandíbula, com processos aqui de osteólise, causando a descontinuidade de todo esse segmento do corpo da mandíbula, como também é o caso desta paciente. Veja a fratura patológica no corpo de mandíbula, ocasionada por osteonecrose. O tratamento. Segundo a Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, não existe um protocolo definido para o tratamento da bronze, mas sim algumas recomendações. Em geral, as osteonecroses causadas pelo bifosfonato de uso oral, elas são menos severas que aquelas causadas por bifosfonatos de uso intravenoso. Além disso, nós devemos considerar que o paciente que faz uso desse tipo de bifosfonato, ele possui outras morbidades, como o câncer, por exemplo, as complicações do câncer, que dificultam também a sua resposta e o processo de reparo, e que dificulta, portanto, o sucesso do tratamento. Basicamente, o tratamento ocorre previamente com a suspensão do uso dos bifosfonatos de 2 a 3 meses antes e 2 a 3 meses após a cicatrização, após o processo cirúrgico para a cicatrização da ferida. Consiste também em antibiótico-terapia intermitente, que pode durar até meses, e com a utilização coadjuvante de clorexidina a 0,12% para conter o processo infeccioso secundário, o que implica muito no sucesso do tratamento e da não recorrência da bronze.
O uso de analgésico, já que a dor é um dos sintomas mais acentuados no paciente e que é um dos primeiros sintomas a serem resolvidos, a ser resolvido. E também alguns autores dizem da oxigenoterapia em câmara hiperbárica, já que a saturação de oxigênio contribui para aumentar a rede vascular e melhorar o processo de reparo do tecido ósseo e também do tecido mole que está envolvido. Aqui é um exemplo da remoção do sequestro ósseo apenas, que estava infectado, e já uma melhora imediata. Aqui já teve que se optar pela ressecção do segmento ósseo envolvido completamente. Nesse caso, a morbidade e a qualidade de vida do paciente será mais desfavorável que no caso anterior. Mas nós lembramos que as modalidades de tratamento, elas variam de acordo com a severidade do caso. Posteriormente, esses pacientes podem ser reabilitados com placas de titânio e parafusos também. Mas isso vai variar de acordo com cada cirurgião e de acordo com a necessidade de cada paciente, com o controle da infecção, enfim. Em alguns casos em que a reconstrução é feita imediatamente após a cirurgia, pode ocorrer a recorrência, como neste caso, onde há uma perda substancial de tecido mole, o que levou a expor a placa de titânio, e também uma recorrência da osteonecrose e de um processo infeccioso secundário muito acentuado. Em casos como esse, deve-se fazer uma nova cirurgia com enxertos ou retalhos, como foi no caso desta paciente, o que gera também um tratamento dispendioso e um sofrimento maior ao paciente. Nós só colocamos essas imagens para mostrar como é severa, como pode ser severa a osteonecrose relacionada aos bifosfonatos. A Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial recomenda algumas condutas para o manejo do paciente que faz uso de bifosfonato e procura por um tratamento odontológico. Deve-se reconhecer e elencar durante a anamnese os potenciais fatores de risco e assim verificar se o paciente possui maior ou menor risco de desenvolver a bronche. Primeiro, podemos visualizar os aspectos anatômicos. Geralmente, a região posterior da mandíbula é a mais afetada e corresponde a 90% das lesões espontâneas. Por quê? Porque o osso da mandíbula, naturalmente, ele já é mais compacto e menos vascularizado. E, além de tudo, a mucosa nessa região é mais fina e mais suscetível a expor o tecido ósseo. Um outro fator importante também é que essa é uma região de frequente ocorrência de exostoses, como o tórus mandibular proeminente, como no caso desse paciente que já apresentava lesão de osteonecrose aqui nessa região, logo abaixo do primeiro molar. Bem, o agente desencadeador. Somente os procedimentos invasivos ou próteses mal adaptadas, no caso de a bronche ser ocasionada por um procedimento odontológico, somente esse tipo de procedimento pode gerar um risco de ocorrência da bronche, como no caso dessa paciente que fazia uso de pamidronato e zolendronato e foi submetida à instalação de implantes na maxila. Veja que, além de perder os implantes, a paciente irá perder uma boa parte da sua maxila. A doença bucal pré-existente, como no caso desse paciente que tem doença periodontal, aumenta em 7 vezes a ocorrência da osteonecrose. Então, é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da doença. A potência e a via de administração. Bom, como nós já dissemos em vários slides, o uso de bifosfonatos intravenoso, como o zolendronato, ele é mais potente, então o risco do desenvolvimento da osteonecrose é maior. Ao passo que o alendronato de sódio, ele pode causar também osteonecrose, mas em uma proporção muito menor, sendo que a epidemiologia mostra que, de todos os pacientes que fazem uso de bifosfonato de uso oral, apenas 0,1% podem desenvolver a osteonecrose. A duração da terapia, principalmente para o bifosfonato de uso oral, quanto mais tempo
maior o tempo de utilização do bifosfonato, maior a chance de desenvolver a bronze. Também, comorbidades associadas podem contribuir para a ocorrência da doença, como no caso dos pacientes que já estão com uma imunidade deprimida em decorrência de uma neoplasia maligna e também com metabolismo prejudicado. Eles possuem mais comprometimento, mais risco de desenvolver osteonecrose do que pacientes que estão saudáveis. Idade de gênero. As mulheres idosas geralmente constituem um grupo de risco. Mas, na verdade, isso é uma questão epidemiológica. Por quê? Geralmente, quem faz uso de zoledronato e pamidronato são mulheres com neoplasias de mama. E também, quem faz uso de alendronato de sódio são mulheres com osteoporose. A osteoporose, nós sabemos que afeta mais mulheres do que homens. Então, recomenda-se para os indivíduos que estão fazendo o uso de bifosfonato intravenoso, que são aqueles de alta potência. Se eles comparecerem no consultório, deve-se evitar procedimentos que envolvam diretamente injúrias ósseas. Evitar a colocação de implantes em pacientes que fazem uso de zoledronato. E aqueles dentes que não são restauráveis podem ser tratados com terapia endodôntica. Essas são recomendações da Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial. Para os indivíduos que fazem terapia por via oral, já que esta é menos potente, alteram-se um pouco as recomendações. Esses pacientes eles devem ser informados sobre os riscos de cicatrização óssea, embora esses riscos sejam bem menores que daqueles pacientes que fazem uso intravenoso. Os procedimentos cirúrgicos eletivos que envolvam o alvéolo não estão contraindicados. Entretanto, recomenda-se fazer a interrupção da terapia oral por 3 meses antes e após o tratamento. Essa estratégia se aplica tanto para pacientes que fazem uso de bifosfonato por via oral e corticosteroide por menos ou por mais de 3 anos. E ainda, para pacientes que irão iniciar a terapia com bifosfonatos por via intravenosa, recomenda-se um tratamento odontológico prévio, com os seguintes objetivos: eliminar focos infecciosos, como bolsas periodontais, extrair dentes impactados em comunicação com a cavidade oral e remover áreas de traumatismo frequente, como toros mandibular e toros palatinos grandes. Todos esses objetivos visam prevenir a ocorrência da osteonecrose. Informações adicionais. Em setembro de 2004, a Novartis, que é fabricante dos bifosfonatos, pamidronato e ácido zoledrônico, acrescentou uma advertência aos profissionais de saúde relacionada ao desenvolvimento da bronze, ao risco do desenvolvimento. E, em decorrência do relato de mais casos também relacionados ao uso de bifosfonato oral, em 2005, essa notificação ampliou-se para mais drogas, advertindo-se sobre essas complicações, inclusive relacionadas aos bifosfonatos de uso oral. Esta informação está descrita tanto na bula dos medicamentos, como no documento de posicionamento da Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial. São dados de 2009. Obrigada.